Olá, estou gravando esse vídeo aqui como um servo do Senhor, uma pessoa que ama o Senhor Jesus Cristo e ama a sua palavra. E eu estou gravando esse vídeo em razão das notícias que saíram nos últimos 3 dias a respeito de uma declaração do senhor Anderson Silva, pastor evangélico, que teria em um podcast incentivado os servos do Senhor a fazerem orações contra os seus inimigos, orações do tipo: Senhor, mata os meus inimigos, Senhor, prostra de enfermidade autoridades, ministros do STF, Senhor, quebra a mandíbula do presidente da República, Lula. E eu, incomodado com esta situação, que não é um caso específico do senhor Anderson Silva, pastor, mas existem, infelizmente, outros servos do Senhor com comportamento semelhante a este, e eu quero trazer aqui então uma reflexão à luz da Bíblia. Como o meu objetivo aqui não é angariar seguidores, mas sim fazer uma reflexão para os servos e servas do Senhor e para aqueles que tenham interesse no assunto da Bíblia especificamente, eu estarei aqui consultando o meu notebook, porque eu escrevi para que esta mensagem ela seja o mais fidedigna possível às Escrituras. E é importante nós observarmos que por que um pastor evangélico faz oração diabólica contra Lula, o presidente do Brasil, contra seus inimigos, os inimigos dele, pastor, não é? Por que ele faz uma oração diabólica? E aí é preciso que, em primeiro lugar, eu explique o porquê que eu vou usar a Bíblia, e somente a Bíblia aqui, para poder responder esta pergunta. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, o objetivo das Escrituras, o objetivo da Bíblia é nos preparar a nós, servos e servas do Senhor, a fazermos a boa obra, fazermos a obra de Deus. E por que eu digo que a oração que esse pastor está incentivando as pessoas a fazerem é uma oração diabólica, é uma oração do diabo, se ele, o pastor, usou o nome de Deus? Disse que nós temos que orar a Deus para Deus fazer isso, Deus fazer aquilo. Ora, porque o conteúdo e a finalidade da oração que ele está incentivando a fazer são contrárias à Bíblia e não correspondem ao caráter de Deus, nem à sua orientação para nós nesse tempo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não estamos no tempo do Velho Testamento, que é o tempo em que foram escritos os Salmos. Nós estamos no tempo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio à terra e morreu na cruz para salvar a todos os pecadores que o quiserem. Pois bem, em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48, nós vemos o seguinte: está escrito, abre aspas, na Bíblia: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É mais ou menos a linha que o senhor Anderson Silva, pastor, está pregando. Mas a Bíblia continua, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Quer dizer, que recompensa tereis?
Não fazem os publicanos, ou seja, os pecadores também o mesmo? E se vocês saudarem unicamente os vossos irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Não fazem os pecadores também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Por que a Bíblia diz que Deus é perfeito? Porque Deus ama, inclusive, os seus inimigos. Ele manda sol e chuva sobre justos e injustos. Observe que na terra existem, inclusive, satanistas, pessoas que adoram a Satanás. E ainda assim, essas pessoas gozam e usufruem do mesmo sol e da mesma chuva e da mesma terra abundante e fecunda em alimentos de que nós, servos e servas do Senhor, desfrutamos. Por quê? Porque Deus, ele é bom, ele é magnânimo e não é a maldade do homem que vai mudar o caráter de Deus. Em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56, nós vemos o seguinte. Veja o que está escrito nesse texto. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, quer dizer, para ir ao céu, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Está falando de Jesus. E mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Os samaritanos não se davam com os judeus, com o povo lá de Jerusalém. Pois bem, versículo 54. E os seus discípulos, então vejam bem, os seus discípulos Tiago e João, vendo isto, quer dizer, vendo que os samaritanos, não o receberam bem, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então, o que eu tenho a dizer agora ao senhor Anderson Silva e a essas pessoas, a estes irmãos, a estas irmãs, que erradamente andam pregando o ódio aos seus inimigos, aos inimigos da igreja, é o que Jesus acabou de falar aqui. Vocês não sabem de que espírito sois, porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. Pois bem, voltando à pergunta, por que um pastor evangélico faz uma oração diabólica contra o presidente da República e contra seus inimigos, contra o ministro do STF e etc.? A resposta a esta pergunta, que é a pergunta título desse vídeo, podem ter duas hipóteses. A primeira hipótese é a seguinte: o pastor ou o pregador é um servo do Senhor que não está cheio do Espírito Santo e, portanto, prega para os outros aquilo que é a vontade da sua carne, isto é, a sua vontade humana, não a vontade de Deus revelada pelo Espírito Santo nos textos da Bíblia. Por quê? Porque aquele que é guiado pelo Espírito Santo faz a vontade de Deus. Veja o que está escrito em Gálatas capítulo 5, verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, quer dizer, os seus desejos humanos. Então, provavelmente, este é o desejo do coração humano deste pregador que falou isso. O desejo dele é realmente prostrar os ministros do STF, é realmente quebrar a mandíbula do presidente da República, é realmente que os seus inimigos sejam mortos por Deus. O seu desejo humano é esse. Mas nós perguntamos, e o desejo do Senhor Deus é esse? Ora, a segunda hipótese está aqui. Nós vimos que o desejo do Senhor não é esse, porque o Senhor falou claramente que nós devemos amar os nossos inimigos e sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai que está nos céus, porque ele manda sol e chuva sobre justos e injustos. Mas a segunda hipótese para que o pregador ele tenha feito esse tipo de oração, entre aspas, ou de incentivo à oração, é que esse pastor ou líder religioso, pregador, e não só ele, como outros que vêm propagando esse tipo de conduta, incentivando a violência contra os inimigos chamados, que acham que são inimigos da igreja, ou acham que são inimigos dele, ou coisa semelhante,
né? É possível que essas pessoas não sejam trigo, ou seja, não são servos fiéis do Senhor, e sim joio no meio do trigo, que o diabo semeou na igreja. Isso está em Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30 e versículo 38. É o lobo em pele de ovelha, é o falso profeta. E aí, meu irmão, minha irmã, é preciso que nós tenhamos muito cuidado, porque em Mateus capítulo 7, versículos 15 a 27 diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Quem está falando aqui nesse texto é o Senhor Jesus, orientando os seus discípulos. Continua no verso 16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore, vamos voltar aqui, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E o que é o mal, meus irmãos, minhas irmãs? O mal é tudo aquilo que é contrária à vontade de Deus, que está revelado na sua palavra, que é a Bíblia. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, versículo 25, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Mas qual o bom fruto que podemos observar na obra realizada por um pastor ou líder religioso cristão? Como é que nós podemos observar o bom fruto? O bom fruto é se a pregação e a sua obra aproxima as pessoas pecadoras de Jesus Cristo e as faz quererem ser salvas e transformadas pelo Espírito Santo em pessoas com o mesmo caráter e a mesma personalidade de Jesus, reconhecidas através das características que compõem o fruto do Espírito. Conforme Efésios capítulo 4, versículos 11 a 15 e Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 25. O que diz em Gálatas? Gálatas diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Então, como é que você reconhece um verdadeiro servo de Jesus, uma verdadeira serva de Jesus? Quando você vê no comportamento dele, quando você vê no comportamento dela, quando você vê na conduta dele, na conduta dela, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a pessoa amável, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Não é uma pessoa arrogante, uma pessoa que vive na ira, que vive brigando para resolver os problemas, e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ou seja, é o que diz aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então, em Efésios, em Gálatas ainda continua no versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 15 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Santos
A Bíblia chama de santos aqueles servos e servas do Senhor, aqueles que são salvos pelo Senhor Jesus, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o papel de um pastor, o papel de um doutor da igreja, o papel de um evangelista, o papel de um profeta é aperfeiçoar os irmãos com o objetivo da obra do ministério. E qual é a obra do ministério? É salvar almas. Ora, se o pregador incentiva os irmãos a serem violentos, a orarem pela violência, ele não está aperfeiçoando os irmãos para a obra de salvação, para a obra de levar o evangelho às outras pessoas. Ele está criando pessoas que odeiam outras pessoas e não amam. Versículo 13 diz aqui o seguinte, no versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais, versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. O que quer dizer aqui? Quer dizer que nós devemos crescer na verdade e no amor em Jesus Cristo. É assim que nós devemos crescer. Pois bem, qual é a conclusão, então, da nossa análise nessa primeira parte desse vídeo, que analisa essas declarações e essa postura por parte do senhor Anderson Silva, pastor, e de outros irmãos e irmãs que às vezes assumem esse tipo de postura, infelizmente incentivados por líderes dessa natureza. Conclusão, para quem quer ser fiel à doutrina bíblica. Primeiro, peça a direção do Espírito Santo. João, capítulo 16, verso 13. Segundo, leia e medite nos livros da Bíblia. Salmos 1 e seus versículos. Terceiro, cumpra e pregue a vontade de Deus, que nos é revelada pelo Espírito Santo conforme está na Bíblia. E não pregue a sua vontade humana, muito menos o seu senso de justiça, pois este senso de justiça humano nosso é como trapo de imundície, entre aspas, trapo de imundície, conforme está escrito em Isaías, capítulo 64, verso 6. Só presta para ser jogado fora. Então, essa história de que nós devemos tratar mal os nossos inimigos, destruir os nossos inimigos, matar os nossos inimigos ou pedir a Deus que o faça, isso é segundo o nosso senso de justiça. A nossa vingança, quando nós somos agredidos, nós queremos revidar, nós queremos reagir, né? Nós queremos fazer justiça, muitas vezes, com as próprias mãos, mas isso não é justiça. Deus chama isso de trapo de imundície, de podridão, de sujeira, porque a verdadeira justiça é a justiça de Deus. Aquela justiça que levou para o paraíso, levou para a salvação um ladrão na hora da morte, que foi aquele ladrão, um daqueles ladrões que foi crucificado junto com Jesus Cristo. Ele passou a vida toda praticando o mal, mas quando chegou na última hora, ele teve a oportunidade de reconhecer Jesus como seu Senhor. E ele reconheceu Jesus e se arrependeu dos seus pecados. E o sangue de Jesus foi suficiente para salvar aquele homem. Então, este é o evangelho. Goste você ou não, creia você ou não, é este o evangelho do Senhor Deus. Goste você de ter que amar os inimigos ou não, este é o caráter de Deus. E não devemos distorcer o caráter de Deus, principalmente quem é líder, quem é pastor, quem é evangelista, quem está pregando para multidões. Por quê? Porque você, além de sair do caminho do Senhor e trilhar o caminho do inferno, você leva várias outras pessoas a te seguirem para saírem do caminho da salvação e irem para o caminho da perdição. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ficar no que diz a primeira carta de Paulo a Timóteo,
capítulo 2, versículos 1 a 4. Diz assim, aspas, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Segundo, verso segundo, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado, Paulo falando, né? Para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé dos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Quem prega outro evangelho diferente do escrito na Bíblia, deturpando-lhe o seu sentido, agora já terminou o versículo 7 termina ali. Para isso não fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Agora, em Gálatas, capítulo 1, versículos 7 a 10, resumindo, fala o seguinte, que quem prega outro evangelho diferente do evangelho escrito na Bíblia, e aí já estou explicando, deturpando-lhe o sentido por acréscimo, omissão ou alteração de qualquer tipo, é amaldiçoado. Está escrito em Gálatas capítulo 1, versículos 7 a 10. Glória ao nome do Senhor Jesus, que este vídeo sirva para abrir os olhos, abrir os ouvidos dos irmãos e das irmãs, para que não sigam doutrina de homens. Não interessa se é um líder religioso, se é famoso, se tem cargo na igreja ou que seja. Siga o Senhor Jesus, siga a Bíblia. Devemos respeitar as lideranças como devemos respeitar todas as pessoas, todos os homens. Mas nós temos que seguir a palavra de Deus. Se o seu líder está pregando a palavra de Deus, ótimo. Vamos seguir a palavra de Deus. Agora, se ele não está pregando a palavra de Deus, esqueça o que ele está falando, não faça o que ele está dizendo e faça o que diz a palavra de Deus. Porque quem morreu na cruz por você não foi o seu líder religioso. Quem morreu na cruz por você e por mim e por todos nós foi Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória ao nome do Senhor Jesus.